2, versículo 1 até o versículo 13. Diz o texto para nós: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrato dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, irmãos? Tiago aqui ele vai confrontar a igreja do seu tempo, como também do nosso tempo, em relação à acepção de pessoas. E Tiago começa esse texto falando, pensando acerca da parcialidade do tratamento das pessoas no contexto de igreja. E ele vai falar acerca dessa discriminação, dessa acepção. E ele vai trazer nesses 3 versículos uma das grandes questões para o seu tempo, como também para o nosso tempo. E ele vai confrontar a igreja em relação a essa questão. Era algo presente. Quando a gente vê o versículo aqui, é como se na versão NVI vai estar dizendo supondo que, mas dá a entender que era uma realidade ali da igreja, das igrejas às quais ele está escrevendo, para os crentes da dispersão. Então ele tem consciência da gravidade daquilo que está acontecendo naquela sociedade, naquele contexto de igreja, e ele vai adentrar essa questão de modo muito afetuoso. Ele não chega chutando balde, ou afrontando, ou de modo assim, de afrontar. Ele chega de modo afetuoso. Por isso que ele chama esses irmãos meus irmãos. Ele vai com cuidado, com amor, exortar esses irmãos e a todos nós. E ele começa dizendo acerca que esses irmãos aqui são pessoas crentes. Ele se volta para a comunidade de modo afetuoso, chamando eles de irmãos, para trazer uma das mais intensas exortações que nós temos nas Escrituras. E o contexto aqui de pessoas dos quais ele está escrevendo são judeus cristãos, judeus que haviam se convertido.
foram dispersos. Por isso que lá no capítulo 1 ele vai falar daqueles que foram dispersos. E ele vai dizer o seguinte: não tenhais a fé, aí no versículo 1, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. É a versão NVI. A fé que Tiago coloca aqui significa a relação da vida cristã no seu todo, o caminhar da vida cristã, o andar da vida cristã. E ele vai dizer acerca do Senhor, esse todo majestoso, maravilhoso Senhor de toda a glória, de toda a majestade. Falando para esses irmãos que têm fé em Jesus, em toda a sua majestade e grandeza, eles estão agora olhando para os ricos que irão entrar dentro da igreja e vendo esses ricos algo majestoso também. É por isso que ele vai dizer aqui, em acepção de pessoas. Que negócio é esse? Não há compatibilidade entre aquele que crê em Jesus, que considera Ele como Senhor, como Todo-Poderoso, nome esse que está acima sobre todo nome, e está então fazendo acepção de pessoas na comunidade. E é isso que Tiago vai trazer para eles. A fé daqueles irmãos em Cristo Jesus não poderia ser traduzida em acepção de pessoas, em discriminação de pessoas. A fé e a acepção de pessoas não combinam. E Tiago levanta a questão daqueles irmãos que diziam ter fé no Senhor e mesmo assim estavam fazendo a acepção de pessoas. O termo aqui, acepção de pessoas, é receber o rosto, aceitar o rosto de alguém, fazendo julgamentos e estabelecendo diferenças baseadas em considerações externas, tais como aparência física, status social ou raça. E aí Tiago vai colocar a questão diante deles e vai dizer que isso é um grave pecado. Um grave pecado, não é algo de menor pecado, é um grave pecado. E é por isso que ele vai colocar aqui. E ele vai mostrar isso para os irmãos do contexto da sinagoga. O termo sinagoga aqui é o mesmo termo para reunião, mesmo termo, para uma reunião, para o culto, é o mesmo termo. Então Tiago vai dizer aqui: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem, não é algo de suposição, é uma realidade. Estava acontecendo isso. Nós temos aqui, nessa época aqui, muitos escravos. Muitos, não tanto quanto escravos, mas muitas pessoas que tinham muito dinheiro, muito poder, muita influência. E essas pessoas vão à igreja, vão fazer uma visita na igreja. Tiago está dizendo isso. E de repente entra um homem rico, com anéis no dedo, mostrando sua posição social, seu status social, mostrando influência, poder. Só não colocava aqui nesse dedo, mas os restos, os outros dedos, colocavam aqui. Havia aqueles que até alugavam anéis para mostrar isso, anéis de ouro, para mostrar essa coisa pomposa, essa influência, esse poder. E eles estão indo à igreja. Tiago vai dizer que essa pessoa entra à igreja com esses anéis e com trajes, vestimentas reluzentes, brilhantes, chamava a atenção de qualquer um. Uma vestimenta multicolorida, bem assim, não é discreto, não é algo discreto, é bem chamativo mesmo, para chamar a atenção. Essas pessoas ricas vão entrar mostrando isso. E Tiago vai dizer que no mesmo instante também entra um pobre, alguém com as roupas velhas, roupas sujas, meio maltrapilho, que não chama a atenção de ninguém, ao contrário, faz
gerar um certo menosprezo assim por conta da sua aparência. E Tiago vai dizer acerca disso. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência, ou seja, com honra, a este que é rico, a esse que tem posição, a esse que tem influência, a esse que tem status, e ao outro com menosprezo, vocês estão fazendo acepção de pessoas. E é isso que ele vai colocar aqui. Entra esse homem rico, todo pomposo, cheio de grana, cheio de recursos, muita influência, e quando ele chega, alguém já chega nele, já colocando ele para sentar num lugar totalmente de destaque, de honra. Senta aqui, perto do orador, perto do púlpito, e esse cara é recebido com muita honra, muita honra. Mas ao contrário, chega o pobre, e esse pobre é menosprezado. É dito para ele: fica lá em pé, não tem lugar para você aqui. Você vai ter que ficar em pé lá no canto lá. E se quiser sentar, que você se assente no estrado dos meus pés, ou seja, no chão. Essa é a situação que Tiago está colocando aqui para a igreja. Chegou duas pessoas, o rico e o pobre, e ambos foram tratados de modo diferente. Ambos foram tratados, um com honra, o outro com menosprezo. E Tiago vai dizer: que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Se Cristo veio, se fez pobre entre nós, igualou a todos nós no mesmo patamar, e por que vocês estão agora tratando as pessoas de modo diferente? E é isso que Tiago vai tratar aqui nesses 3 versículos aqui do capítulo 12. Então a gente pode ver aqui que o rico vai chamar mais atenção daqueles homens, e a grande questão é essa, porque ao olhar dos crentes ali, parece que esse rico chama mais atenção deles do que o próprio esplendor de Cristo Jesus. Nós vimos agora o escândalo do nosso estado, em relação a recursos, e aquilo que é aparente, aquilo que é material, aquilo que chama a atenção do ser humano, se coloca no lugar de um Deus. E Tiago está dizendo aqui que essas pessoas estão considerando esse rico que está adentrando na igreja como um semideus. Estão honrando essas pessoas mais do que o próprio Senhor Jesus e o seu evangelho, a fé que eles têm em Cristo Jesus, porque a fé que eles têm em Cristo Jesus, o evangelho de Cristo Jesus, não direciona para isso. E é por isso que Tiago vai dizer isso. E ele vai dizer no versículo 4: não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Tiago então vai confrontar esses irmãos. E quando nós lemos a palavra do Senhor, Levítico vai dizer para nós, lá no capítulo 19, versículo 15: não fareis injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com graça julgarás o teu próximo. Então Tiago está dizendo aqui: vocês estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados, conforme a NVI. Vocês não estão impondo linhas divisórias? É uma pergunta retórica, é uma pergunta já com resposta. Já levanta a pergunta, já dando a resposta na pergunta. Vocês estão fazendo isso. Vocês estão fazendo distinção entre vós mesmos e se tornando juízes tomados de perversos pensamentos. Eles estavam divididos entre a majestade de Cristo e a majestade aparente do homem rico. As vestes reluzentes e os anéis brilhantes, símbolos de status social, riqueza, poder, linhagem nobre, real, deixou o coração desses irmãos dividido. Porque o termo aqui traz essa ideia de coração dividido, quando eles fazem essa distinção entre eles.
E Tiago condena esse comportamento, pois em Cristo eles haviam sido unificados, eram só em Cristo Jesus, através do Evangelho, que trouxe igualdade para todos. Aqueles homens se tornaram juízes movidos por maus pensamentos. Tiago deixa bem claro isso. Ao invés de pensar da incomparável majestade de Cristo Jesus, eles estavam fixados no esplendor dos anéis e dos trajes finos do rico. E é isso que a gente vê em vez ou outra. E essa é uma das grandes questões hoje no contexto de muitas igrejas que têm muitos ricos. Quando o Tiago fala essa questão aqui, ele não está menosprezando os ricos e dizendo que é só os pobres. Nós não temos aqui uma teologia da libertação, né? De dizer que não, o Evangelho é somente para os pobres. É verdade que a Bíblia vai trazer uma atenção muito especial em relação aos desamparados, mas nós não temos a parte de Deus essa acepção que os céus, que o reino de Deus é somente para os pobres. Mas a gente percebe a imensa dificuldade dos ricos em relação ao reino de Deus. E Tiago está tratando dessa questão, e ele vai mostrar o porquê disso para nós. Aqueles irmãos estavam distorcendo o Evangelho mediante um julgamento com padrões não cristãos e totalmente mudanos. Como pode fazer a acepção do pobre e do rico? Como pode alguém que diz ser cristão, ser servo de Deus, tratar uma pessoa de um modo diferente e a outra de outro modo? Mas infelizmente essa é uma realidade que vez ou outra permeia a igreja. Há pessoas que têm uma situação financeira melhor do que a dos demais, e vez ou outra a gente percebe que tais pessoas querem ser tratadas de modo diferente, de modo mais honroso, de modo mais especial. E quando isso não é dado a essa pessoa da forma que ele deseja e espera, ela muda de endereço. Essa é a grande questão. E quantos líderes e pastores ficam reféns de tais pessoas, porque estão olhando os anéis de ouro, estão observando os trajes brilhantes, reluzentes, e ficam presos a essas pessoas. E a questão até mesmo da doutrina, da exortação, fica um tanto que maleável para tais pessoas. Essa é a grande questão. E Tiago confronta essa questão no seio da igreja. Ele vai dizer que não é assim. Jesus nunca agiu dessa forma. Ele teve amigos ricos, como José de Arimateia, que cuidou do corpo dele, que levou o seu corpo para uma sepultura nova. Conforme diz a palavra do Senhor, se cumpriu a profecia. Mas nós não temos aqui uma enfatização do Evangelho em relação a priorizar tais pessoas e negligenciar outras. O Evangelho de Cristo coloca todos nós no mesmo lugar, no mesmo patamar. E aí Tiago continua trabalhando, e ele vai chamar a atenção desses irmãos. No versículo 5 ele vai dizer: ouvi, chamando a atenção desses irmãos, prestem atenção naquilo que eu vou dizer para vocês agora. Meus amados irmãos, e a gente vê a forma afetuosa que ele continua a tratar esses irmãos. Meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha só, Tiago está dizendo para esses irmãos que, na perspectiva de Deus, no olhar de Deus, posses, status, essas coisas não chamam a atenção de Deus, não cativa o coração de Deus. O que cativa o coração de Deus é um coração quebrantado, disponível para Ele. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé? Tiago chama-lhes a atenção para algo que eles já tinham conhecimento. Foi Deus quem escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé, em contraste com a escolha da igreja em menosprezar tais pessoas.
Eles são pobres na perspectiva humana, pois são desprovidos de recursos, de condições, de uma vida confortável e segura, mas Deus os escolheu para serem ricos na fé. E que riqueza maravilhosa é essa? Os padrões de Deus são totalmente diferentes da do homem. O homem fica preso à aparência, Deus escolhe segundo o coração. Essa pessoa pobre no tocante à existência material se torna rica aos olhos de Deus. E aí a gente pode pensar naquela parábola do rico e de Lázaro, né? Que numa perspectiva espiritual, escatológica, aquele que foi rico na terra estava empobrecido diante de Deus, e aquele que foi pobre e miserável estava rico. As posições se inverteram. E qual a melhor posição? Da eternidade ou essa terrena? Por isso que Tiago está dizendo para nós: não que todo pobre seja escolhido, não é isso, e que todo rico não entre no reino dos céus, não é isso, não se trata disso. Não temos aqui subsídio para a teologia da libertação, que vê a pobreza como sacramento, de modo nenhum. O alvo de Tiago é estabelecer o contraste entre a maneira como o mundo e Deus vê as pessoas. Deus vê as pessoas de uma forma e o mundo vê de outra forma. E é por isso que a gente pode descansar o coração de Deus, porque mesmo não possuindo muita coisa nessa terra, já somos ricos em Cristo Jesus. Amém. Porque o reino de Deus se trata tanto do presente como do futuro. O reino de Deus já foi estabelecido em Cristo Jesus. E parte do reino de Cristo Jesus já é presente em nosso tempo, como também tem aspecto futuro. Presente e futuro. Já é uma realidade a todos nós. 1 Coríntios, Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 26, 29, algo interessante para nós. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Deus escolheu aquilo que para mim e para você, vez ou outra, não tem valor. Deus escolheu a fraqueza. Deus escolheu aquilo que para o homem não tem força, para confundir, para envergonhar aqueles que se acham. E é por isso que nós podemos descansar no Evangelho. Esses que são pobres para o mundo são ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam, diz a palavra do Senhor. E Tiago vai dizer aqui no versículos 6 e 7: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Tiago mostra para esses irmãos aqui da igreja que essas pessoas que eles estavam querendo honrar a todo momento, a todo instante, querendo tratar eles de modo totalmente diferente, eram seus maiores opressores, porque naquele contexto havia muitos escravos, e a maioria desses ricos aqui eram senhores de escravos, eram pessoas que mudavam o salário do cara, eram aqueles que levavam o pobre para o tribunal porque tinham condições de pagar um bom advogado. Por qualquer coisa, o pobre era levado para o tribunal e perdia as causas, porque havia todo um jogo de interesse. Tiago está dizendo: não são esses que vocês estão aí bajulando, que estão aí fazendo isso e aquilo, não são esses que vez ou outra estão perseguindo vocês, maltratando vocês, oprimindo vocês. Tiago mostra isso para essas pessoas.
mas vocês têm menosprezado os pobres. Vocês têm menosprezado os pobres. Aqueles irmãos, ao estarem fazendo acepção de pessoas, idolatrando o rico, que na maioria deles eram seus próprios opressores, aqueles que os oprimiam, que mudavam os seus salários, que enriqueciam à custa do suor deles. Os judeus ricos, influentes, que tinham o poder de arrastar judeus cristãos pobres aos tribunais, a fim de prejudicar cada um deles. Tiago está dizendo, são esses aí que vocês estão aí bajulando, tratando aí de modo honroso, acima dos demais, fazendo acepção, fazendo distinção, discriminando. São esses que vos perseguem, são esses que vos oprimem, são esses que vez ou outra estão aí arrastando vocês para os tribunais, e vocês estão aí tendo esse tipo de atitude. E Tiago vai dizer que eles não tinham misericórdia nem compaixão para com os povos. A gente pode ver, por exemplo, os fariseus, que eram pessoas afastadas, e vez ou outra tiravam da viúva, vez ou outra estavam oprimindo as viúvas e os órfãos, saqueando, roubando. Por quê? Porque eles queriam a cada instante, a cada momento mais, e para se acumular riquezas, eles tiravam do pobre, do necessitado. Tiago está dizendo, são esses aí que vocês estão aí recebendo de modo muito honroso, depreciando outros, que se houvesse honra para todos, tanto para o pobre como para o rico, ok. A questão é que eles colocavam no pedestal o rico e jogavam no chão o pobre, exaltavam o rico e humilhavam o pobre. E Tiago está dizendo, isso não é conveniente com o Evangelho. Mas Tiago vai dizer também que esses homens blasfemavam o nome de Jesus, faziam pouco caso do nome de Jesus, difamavam o nome de Jesus. Não era o nome das pessoas, dos povos em si, mas o sobrenome de cristão, de crente, que eles carregavam consigo, o nome de Jesus. Eles não faziam caso algum, menosprezavam, difamavam o nome de Jesus. Por isso que Tiago vai dizer aqui, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, o nome de Jesus. E vocês estão aí tomando esse tipo de atitude com essas pessoas que não estão nem aí para Jesus e o Evangelho dele, que não querem nada com a palavra, não querem compromisso, mas estão buscando a todo instante, a cada momento, os seus interesses. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a pessoas de muita influência, de muito poder, e não ficarmos reféns a essas pessoas, principalmente em termos políticos. De vez ou outra nós somos tentados a isso. E Tiago vai mostrar para nós que tal conduta de tentarmos exaltar um e humilharmos o outro não condiz com a palavra, porque aos olhos de Deus todos nós somos iguais, todos nós. E é por isso que ele vai dizer aqui as palavras que está dizendo. E aí ele vai dizer no versículo 8: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. E aí Tiago vai trabalhar a questão dos princípios da palavra de Deus, da lei de Deus. E ele vai mostrar aqui para nós, versículo 8 ao 13, que a acepção de pessoas é uma quebra da lei de Deus, é uma quebra de princípio, é pecado, é pecado. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, diz o versículo 9. Na versão NVI vai dizer para nós o seguinte:
se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, diz a palavra no versículo 8, versículo 9. E é interessante Tiago colocar da forma que coloca aqui: se vocês cumprirem a lei do reino de Deus, a lei de Cristo Jesus, porque Jesus foi indagado algumas vezes acerca da lei, e Jesus não veio para desfazer a lei. Quando a gente lê o texto lá do Sermão da Montanha, ele vai dizer que ele não havia vindo para desfazer a lei, ou não cumprir a lei. Pelo contrário, e Tiago está dizendo aqui que a lei do reino de Cristo Jesus, a lei real, é uma lei conforme está lá no segundo mandamento que Jesus disse, tão importante como o primeiro, que vai dizer para nós: amarás o teu próximo como a ti mesmo, de pé de igualdade com o primeiro mandamento, que fala acerca do nosso amor para com Deus, que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso vigor, de toda a nossa força. E ele vai dizer que aquele que é movido pela lei do amor não menospreza, não discrimina, não faz acepção. É aquilo que nós estávamos falando no domingo, que a virtude do amor é o vínculo perfeito, é a virtude mãe de todas as demais virtudes. Não pode haver cristianismo sem amor. Não há compatibilidade. O amor traduz, em certo sentido, o cristianismo. Porque todas as demais religiões, por exemplo, a mitologia grega vai mostrar para nós os deuses pagãos que não se importavam muito com as pessoas. Não se importavam muito. O cristianismo vai mostrar para nós um Deus que se importa, um Deus que ama. Então, Tiago está dizendo aqui que aquele que demonstra parcialidade, aquele que faz acepção, aquele que discrimina o pobre, ele quebra a lei, tornando-se transgressor da lei do reino de Cristo. É isso que ele vai dizer para nós. E ele vai citar a lei régia do reino de Cristo Jesus, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqueles irmãos não estavam conseguindo amar o próximo como a eles mesmos, uma vez que eles estavam fazendo acepção, uma vez que o pobre chegava maltrapilho, sujo, com vestes velhas, e era colocado no canto, menosprezado, destratado, desrespeitado. Mas quando chegava o rico, com as suas vestimentas brilhantes, os seus anéis nos dedos, esse era tratado com toda a honraria, com todo o respeito. E Tiago está dizendo que isso é acepção de pessoas, isso é parcialidade. E o nosso Deus não é parcial, não é parcial. O preconceito contra o pobre não é algo trivial, comum para Tiago, mas o pecado é um desvio do padrão divino de justiça. E a gente precisa pensar, porque às vezes ou outra a gente pensa isso como algo trivial, de pouca importância, né? Pouca importância, isso não faz muita diferença. E faz, aos olhos de Deus é pecado, e é isso que Tiago coloca aqui: quem não ama é transgressor da lei de Deus. Versículo 10 e 11, Tiago vai mostrar um pouco mais disso para nós. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei.
Tiago está dizendo aqui, ele cita dois princípios da lei de Deus, que se você tropeça em uma parte, em um ponto da lei, você tropeçou em tudo. Que não adianta não adulterar se a pessoa vai e mata. Quebrou a lei de Deus, quebrou o princípio. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você comete adultério, não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. O pensador teólogo Robertson vai dizer o seguinte: para se tornar transgressor da lei, não é preciso quebrar todos os mandamentos, mas para se tornar um cumpridor da lei, é necessário guardar todos. É isso. E essa é a grande questão, porque tem pessoas que conseguem cumprir alguns requisitos das leis de Deus, dos princípios da palavra do Senhor, mas alguns pontos são negligentes. E diz o texto aqui, conforme Tiago coloca para nós, que essa pessoa está quebrando a lei. Isso é tão sério, por exemplo, Moisés, na sua caminhada no deserto, de repente ele vai ferir a rocha. Ele não tem a paciência de esperar, ele fere a rocha. E parece algo tão sem importância, mas provavelmente aquele ato dele, aquela atitude dele, o impediu de entrar na terra prometida. Não que ele perdeu salvação, não é nessa questão, mas ele ter colocado os pés naquilo que Deus havia mostrado para ele, aquilo que Deus tinha dito a ele. Então são coisas pequenas que podem causar grandes danos a nós. Pequenas coisinhas que nós pensamos, não, é um pecadinho pequeno, dá para mim ir levando, está de boa, Deus é misericordioso, mas a gente tem visto pessoas que estão brincando até com pecados escandalosos. Pecado é pecado para Deus, irmãos. Pecado é pecado. E é isso que Tiago coloca, que se você tropeça no pontinho da lei, num princípio, que por mais pequeno que seja esse ponto, você transgrediu toda a lei, você quebrou toda a lei. Então, Tiago está mostrando para essas pessoas que para elas parece que a acepção, a discriminação, era algo que não importava ao coração de Deus, que eles poderiam continuar daquela forma. E Tiago vai dizer, vocês estão cometendo pecado. Isso é pecado aos olhos de Deus, porque é pecado tanto adulterar como matar. Um não é menor que o outro, um não é maior que o outro. Aos olhos de Deus é pecado. Por isso que ele cita esses dois mandamentos. E tal pessoa se torna transgressor da lei. É isso que Tiago coloca aqui para nós. Por mais que estejam transgredindo apenas um dos mandamentos, todavia, Tiago vai dizer que a lei da vontade de Deus, a vontade de Deus, essa lei representa a vontade de Deus. Para o seu povo é um indivisível, é um todo indivisível. E violar uma parte dela é o mesmo que estar em falta com o todo. Você transgride um pedacinho da lei, um ponto da lei, e você quebra toda ela. Ou seja, do céu não tem jeitinho brasileiro, né? Não tem esquema, não tem nada disso. Não tem nada disso. Nos versículos 12 e 13, Tiago vai concluir sua argumentação, mostrando para nós o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E Tiago vai mostrar a seriedade daquilo que ele está dizendo até então, nessa conclusão. Hiller vai dizer: o Senhor constantemente, uma oração, o Senhor constantemente imprimes em minha mente essa revelação, para que andando ou ficando parado, cuide unicamente de como sou aos teus olhos.
Porque esse falar e fazer aqui mostra todo o comportamento humano, expressa todo o comportamento humano. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei de Deus deixa de ser um peso que impõe restrições e ameaças, pois a vontade de Deus se nos apresenta como a lei da liberdade. E a palavra de Deus diz que os princípios de Deus não são penosos. A lei de Deus não é penosa, não é difícil de ser cumprida. Tiago termina falando acerca de juízo. O Rabino Barabari vai dizer o seguinte: ao que é misericordioso, o céu é misericordioso, mas para o que não é misericordioso, o céu também não é misericordioso. É algo muito sério, né? Vez ou outra a gente pensa que a graça, a gente tenta baratear a graça, né? E diluir ela. Mas o que nós podemos ver nas Escrituras, que esse princípio é correto. Ao que é misericordioso, o céu é misericordioso, mas para o que não é misericordioso, o céu também não é misericordioso. E é por isso que Jesus lá nas bem-aventuranças vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Dá uma ideia de que há algo condicional. O uso de misericórdia é exatamente o que o mandamento do amor exige. O amor expressa isso, né? Por isso que aquele texto que nós lemos no domingo, que nós devemos nos revestir de internos afetos de misericórdia, é algo que nós precisamos ter. De ter a compaixão, íntima compaixão, íntima misericórdia para com o outro. É isso que Tiago está dizendo para esses irmãos, que eles deveriam ter misericórdia daqueles que entram na igreja e que são desfavorecidos, que estão no patamar, vamos assim dizer, um pouco mais abaixo, humanamente falando. Nossas atitudes e ações misericordiosas serão levadas em conta como evidências da presença de Cristo em nós. Não há compatibilidade com aquele que diz ter Cristo no coração e não tem misericórdia. Não há. Aquele que tem Cristo no coração, aquele que diz ter o fruto do Espírito, ou seja, Cristo formado em si, ele tem o dever de ser misericordioso. Não tem como. Tem que ser misericordioso. E diz o texto de Tiago que o juízo de Deus é impedido, em certo sentido, por meio de atos de misericórdia que vão contar a nosso favor, serão contados a nosso favor. Nossos atos de misericórdia para com o outro, para com o próximo, né, serão contados a nós. O Salmo 18, versículo 25 diz: com misericordioso te mostrarás misericordioso. Então mostra para nós que nós devemos ter uma vida de misericórdia. Então Tiago mostra nesse texto o quanto que o pecado de acepção é grave. Ele mostra que essa atitude de acepção desagrada o coração de Deus, afronta Deus, afronta o seu amor, a sua misericórdia, não condiz com o juízo de Deus, porque Jesus, na sua vida ministerial, na sua vida terrena, ele jamais agiu desse jeito. Ele jamais fez acepção de pessoas. Ele recebeu o publicano, recebeu o fariseu, cuidou da prostituta, totalmente acessível a todas as classes sociais, pobres, ricos, miseráveis, poderosos, todos tiveram acesso a Jesus, todos. E nós devemos também fazer a mesma coisa, devemos ter misericórdia. Misericórdia, porque os atos de misericórdia de cada um de nós haverão de reverter para nós créditos, vamos assim dizer, diante do julgamento do Senhor.
Então, irmãos, que jamais haja em nosso coração a acepção de pessoas, que jamais haja em nosso coração esse discriminar, esse pensamento de honrar e desmerecer, de colocar um no pedestal e colocar o outro no chão, de tratar com indiferença, de mostrar parcialidade. E nós precisamos ter isso no coração. Vez ou outra a gente percebe que muitas pessoas querem ser tratadas de modo totalmente especial, totalmente diferenciado. Nós tivemos situações aqui na igreja de pessoas que queriam ser tratadas com muita honraria, a despeito dos outros. E pela misericórdia de Deus, a gente tem tido a conduta de tratar todos de modo igual, com respeito, né? Conforme diz a palavra do Senhor. Às vezes a gente sofre por conta disso, mas a gente fica com consciência tranquila, que nós estamos sendo conforme diz a palavra do Senhor para sermos. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas, nós não podemos desconsiderar e considerar outros. Nós precisamos tratar todos conforme diz o Evangelho de Cristo Jesus, com graça, com misericórdia, com amor, para que possamos, mediante esses atos de misericórdia, chegarmos diante de Cristo Jesus, conscientes de que reproduzimos aquilo que Ele sentiu no coração ao ver as multidões, a compaixão. Amém? Jamais haja em nosso coração a acepção, mas que haja, essa imparcialidade. Deus abençoe a cada um de nós. No nome